Do livro Vinha de Luz, capítulo 52, de 180, Avareza, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 52 de 180, Avareza. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas 12:15. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas, sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens atacados pelos vírus da avareza muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no Espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante de um título bem conhecido de todos: Avareza. Esse título foi colocado por Emmanuel e utilizou esta passagem evangélica, anotada por Lucas, que foi dita por Jesus. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Está muito claro a indicação evangélica. Ele diz que é para nos acautelar e nos guardar. Guardar no sentido de você ter ali a plena consciência de que se você está sendo avarento ou não naquilo que você está possuindo. E ele diz que porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Isto é, não possui naquilo que a gente guarda no sentido material. E até no sentido sentimental, por que não? Emmanuel vai nos explicar a dimensão desta palavra
avareza. Ele diz: fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Olha, a palavra retenção significa conservar. Então, ele está nos indicando para que nós possamos fugir, ou seja, nós não fazermos isto, reter, conservar qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Nesta frase, nós podemos enumerar diversas opções que se coloca essa frase. Se você guarda roupas, calçados, qualquer coisa em sua casa que já não serve mais para você, ou você acha que um dia vai servir, não é? Lembrando as palavras de Chico Xavier, que se você não usou uma peça de roupa durante um ano, com certeza você não vai usá-la mais. Daí aquela regra, se você quiser colocar uma etiqueta nas suas roupas, com certeza você vai passar um ano e vai verificar, com certeza, que não utilizou aquela peça de roupa. Ah, um dia eu vou usar. Esse um dia não chega. Emmanuel continua dizendo que a avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. Na verdade, a maior parte das pessoas tem como avareza aquele que é um pão duro, popularmente dizendo, um avarento no sentido de não dar uma esmola, mesquinhez, não é? Com essa questão do dinheiro. Ele sofre, na verdade. A gente percebe que a pessoa sofre com isto. Mas Emmanuel nos acautela dizendo que não é só isso. Não consiste somente nisto. Veja bem alguns exemplos que ele vai dar. Ele dá um exemplo das águas, dizendo: as próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. É um exemplo realmente que a gente pode ver. Quando a pessoa tem um sítio ou tem uma fazenda, e ele faz ali uma barragem. Ele faz uma barragem, talvez com aquele intuito, com aquele objetivo de criar ali peixes e criar outras coisas que a água pode proporcionar. Mas a água estando parada literalmente, elas encarceradas sem nenhum benefício, elas vão formar zonas infecciosas. Isto porque a água ela foi feita para manifestar um movimento. Ela não foi feita para simplesmente ficar parada. Ela tem que realmente ter ali o seu benefício, que é a colocação de peixes, ou uma bomba que faz a sucção da água, que faz a renovação daquela água. A natureza nos mostra que tudo é dinâmico, tudo movimenta. É isto que ele está nos informando. E nesta outra parte diz que quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Então ele nos informa que aquela pessoa que fica à cata de compensações e englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de um avaro infeliz. E aí nós temos que não pensar nas outras pessoas, pensar em nós mesmos. Será que eu não estou fazendo isso? Eu não estou querendo compensações pela minha
infelicidade, minha tristeza, querendo segurar pessoas, que isso é avareza, segurar pessoas, coisas perto de mim, não é? E será que eu não estou fazendo isso? E ele fala de forma clara: toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. O que significa isto? Que esse modo de viver avarento que a gente possa ter durante essa vida aqui na carne é uma centralização doentia, e nós estamos preparando para a próxima encarnação metas de sofrimento. Não existe outra forma de interpretar esta questão que ele coloca. É exatamente isto mesmo. Nós estamos preparando metas de sofrimento. Seja aqui no final da vida, seja na outra. Ele continua dizendo que não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É muito interessante esse parágrafo, por quê? Porque ele diz que não é o bastante você pedir as coisas. E nem você ter essa habilidade e eficiência em conquistar as coisas. Ah, não, mas eu conquistei isto. Eu trabalhei, eu conquistei isto, e então isso é um mérito meu. Não é um mérito seu. Não é um mérito seu. Além do mérito seu, teve a ajuda de Deus. Teve a ajuda de Deus, para que você pudesse conquistar aquilo. E em conquistando, Deus espera de você que você possa agir com um pensamento tranquilo, não é? Sem esta avareza, para que você possa distribuir para os outros, não é? E ele diz ainda que é preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. A colocação de Emmanuel vai exatamente o que foi dito. Adquirir no clima do Cristo. O que é adquirir no clima do Cristo? Olha, quando nós conquistamos alguma coisa, seja um trabalho, seja dinheiro ou outras coisas materiais, nós temos que adquirir isto no clima do Cristo. Significa que nós temos que ter a gratidão por ter conquistado aquilo. Você trabalhou, você fez isso? Ótimo, claro que fez. Mas Cristo, Deus, te ajudou para que você conseguisse. E por isso que você tem que ter esse sentimento de espalhando os benefícios da posse temporária. Ou seja, você recebeu aquilo não somente para você. Você recebeu de Deus, do Cristo de Deus também. Agora, é preciso que você espalhe isto. Seja uma palavra, seja dinheiro, seja um incentivo que você pode dar para a pessoa. Tudo isso você pode distribuir. E ele justifica que, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Porque se você começa a só ver o seu umbigo, como dizem os mais antigos, isto é, você não está vendo nada que está acontecendo à sua volta, o sofrimento alheio, as dificuldades do outro, então você passa a ter uma existência que você está sendo um obstáculo à paz e à alegria dos outros. Em outras palavras, as pessoas, quando te ver, não vai ver que você está trazendo a paz. Por quê? Porque você não está sendo mensageiro da paz. Você só pensa em si. E também a alegria dos outros. Por quê? Porque a pessoa te vê como uma pessoa avarenta, em todos os sentidos.
Nesta outra parte, ele diz: inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da existência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Olha, coisa interessante esta. Vamos aqui falar de outra forma. Ele está afirmando que inúmeros homens que foram atacados pela avareza, o vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência. Então foi uma pessoa que foi uma autoridade na sociedade, visto como uma pessoa inteligente e uma pessoa que ganhou fortuna. Mas apenas conseguiram, ao termo da existência, ou seja, ao final da sua vida, seja ali na velhice e seja na morte, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. A palavra perversão, para a gente ter assim, uma certeza do que a lição está falando, a perversão é a depravação dos que mais amavam, isto é, dos seus parentes, que foram os herdeiros. Desta feita, quando uma pessoa fala que trabalha muito ou está acumulando dinheiro, que é para os seus filhos e tal, aquilo, de certa forma, é uma falácia, é uma mentira, porque ele está fazendo aquilo por si mesmo. Ele pode estar até pensando nos seus parentes mais próximos, mas muitas vezes é a questão do egoísmo. E vai acontecer isso. Quando ele trabalhou, chegar ao fim da sua vida, ele vai ver que os filhos estão brigando pela herança, já não se conversam mais entre si. É exatamente isso. E gastando todo o dinheiro de forma irresponsável. Por quê? Porque eles não aprenderam a como lidar com o dinheiro. Assim como eles ganharam de forma fácil, eles vão gastar de forma fácil. Porque o pai segurou o dinheiro muito tempo, e então eles vão pegar o dinheiro e gastar de uma forma irresponsável. E o ódio dos que lhe eram vizinhos. Ora, como ele é uma pessoa que não dava nem bom dia, com certeza os vizinhos vão ter ódio dele pela sua arrogância, pela sua prepotência, porque uma coisa puxa a outra, não é? A pessoa não dá nem bom dia para aquelas pessoas que são consideradas mais simples. Quando ela ganha fortuna, autoridade, inteligência, isso pode acontecer. Muitas vezes acontece. E continua dizendo que amontoaram vantagens para a própria perda. A palavra é muito forte. A criatura vai amontoar vantagens para a própria perda, porque no final ela vai ver que tudo aquilo que ela fez foi errado, foi equivocado, porque só construiu o nada, destruiu somente. E diz ainda que arruinaram-se envenenando, igualmente o que lhes partilharam as tarefas do mundo. Ora, o que é interessante, ele está dizendo que arruinaram-se. Quer dizer, ele arruinou sua vida, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas do mundo. Ele arruinou a sua vida e arruinou a vida daqueles que partilharam as tarefas do mundo, ou seja, os seus parentes. Porque ele não deu uma educação para essas pessoas que, ao longo do tempo, foram seus filhos, não é? Sua esposa, seu esposo. Então, ao invés de ele fazer uma educação financeira, mostrar que aquilo é um bem passageiro,
ele mostrou e ensinou para os seus filhos que tinha que ser uma pessoa avarenta. E isto é um duplo equívoco. Então, além de ter destruído a sua própria vida, ele também compartilhou com os seus parentes. Por isso que ele diz, recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no Espírito. Olha que coisa! É muito importante nós termos gravado no Espírito, esta palavra do Mestre Divino. Na conclusão, ele fala que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Nesta finalização, ele volta a falar com outras palavras, que a vida do homem não é o que ele consegue juntar, não é? A abundância daquilo que possui em sua vida, mas na abundância dos benefícios. Isto é, o que ele ganha, isto não é importante. O importante é o que ele faz com aquilo. É claro que Emmanuel não está falando para pegar todo o dinheiro e doar para uma entidade, e aí você vai ter a vida eterna, salva. Lembremos da fala de Paulo de Tarso, não é? Se não tiver caridade, de nada vai valer. Pode dar o dinheiro aos pobres, pode fazer isto, mas se não tiver caridade, não adianta nada. É bom que nós lembremos dessa passagem de Paulo, porque Emmanuel está dizendo que na abundância dos benefícios que esparge e semeia. Então essa abundância é no sentido de você distribuir aquilo que você conseguiu. Não estou dizendo na totalidade, veja bem, é exatamente o que eu falei de Paulo, mas nessa vontade de dar ao próximo, ver que o próximo é um necessitado e que é um ser irmão, isto é caridade. E aí estaremos atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. É uma lição que nós temos que realmente, como diz Emmanuel, gravar no espírito, para que não esqueçamos, do nosso propósito aqui na Terra. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.